Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Muito boa noite, graça e paz. Em nome de Jesus, nós o adoramos, o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador. Convido você a compartilhar esse link, com mais pessoas e vamos estudar juntos o Evangelho de João, a partir do capítulo 3. Eu senti vontade aqui no meu coração de compartilhar uma breve palavra com vocês antes do estudo. Eu queria ministrar rapidamente, deixar uma palavra ao seu coração nesses tempos que nós estamos vivendo de preocupação, de ansiedade. Antes do estudo, se você me permitir, eu quero compartilhar algo com vocês. O texto que eu escolhi para compartilhar com vocês é o texto de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. O texto vai dizer o seguinte: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produto de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei, no Deus da minha salvação. Esse é um texto do profeta Abacuque, falando justamente de tempos difíceis. É de nosso conhecimento que nós estamos passando por momentos promotores, de ansiedade, de preocupação, nos sentimos aí sem meio o que fazer às vezes, mas nós podemos ver na palavra de Deus de que o Senhor está suprindo todas as nossas necessidades. Nós estamos guardados no Senhor, estamos protegidos por Ele e o Senhor tem abençoado o teu povo. Ele é Deus, como disse a primeira música, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, Ele continua sendo nosso Deus. E Abacuque, então, encerra o seu livro dizendo que pode haver dias que eu não terei nada para comer, nada para fazer, nada para comprar, nada para adquirir, nada para ganhar, mas ainda assim eu louvarei o Senhor de toda a minha vida. Isso é o que Abacuque está dizendo. Eu queria então te convidar a isso, nesses tempos, que possamos então louvarmos a Deus, glorificarmos a Deus pelo realmente o que Ele é, Deus. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Tá bom, queridos? Eu senti no coração de trazer essa palavra para vocês. Eu vou estar orando, vou colocar uma música aqui que eu preparei. A música se chama Todavia me alegrarei. E aí eu quero então convidar você a fazer uma oração de gratidão a Deus, uma oração de louvor e de adoração ao Pai. Faça isso comigo. Precioso Deus, Santo de Israel, nós te adoramos, Senhor Deus. Nós te glorificamos, ó Pai, pela tua infinita graça. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem estendido a sua mão, Senhor Deus. Tenha, Deus, acolhido, Senhor Deus, os teus filhos e filhas. Te adoramos, ó Deus, pela sua misericórdia. Quero dizer a ti, Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus, ó Pai, que se inclina, ó Pai, para ouvir e ver e contemplar o que se passa na terra e no céu. O Senhor tem visto, ó Deus, este momento, Pai, que nós estamos passando. Contudo, ó Deus, nós declaramos que a nossa força, Senhor Deus, está no Senhor, que a nossa alegria está em Ti, que o nosso
sustento, ó Deus, vem do trono da tua graça, Pai. Senhor, que a cada dia possamos, ó Deus, colocar, Pai, a nossa vida diante de Ti, Senhor Deus. Pedindo, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir. Que o Teu Espírito Santo trabalhe, Senhor Deus, na nossa vida, Pai, grandemente, Senhor. Eu quero apresentar, ó Pai, a vida do João Vitor, ó Deus, e da família, Pai. João Vitor, Senhor Deus, está conosco na transmissão. Que o Senhor possa estar abençoando ele e abençoando a sua família, Pai. Apresentamos também, ó Pai, o seu primo Marcelo. Sabemos, ó Deus, o motivo de estar sendo apresentado em oração. Mas suplicamos que o Senhor esteja visitando ele agora, Senhor. Pela sua graça e pela sua misericórdia, está alcançando, Senhor Deus, aquela vida. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, que cada irmão e cada irmã da Igreja Batista Manancial, cada irmão e irmã de outras igrejas, de outras denominações, de cada amigo, Senhor Deus, de cada familiar, ó Deus, espalhado, Deus, pela face da terra, receba do Senhor a tua graça, receba, Senhor Deus, a tua bondade. Nós declaramos, ó Pai, como a sua palavra, Senhor Deus, ainda que nos falte, ó Deus, o pão, ainda, Senhor Deus, que venha nos faltar, ó Deus, algum recurso, ó Pai, para as nossas vidas, ainda assim, Senhor Deus, nós o adoraremos, porque o Senhor é Deus. Tanto é, ó Pai, que Tu és um Deus que não permite, ó Pai, que ninguém venha mendigar o pão. Nem o justo sequer, justificado pelo Senhor, mendiga o pão. Obrigado, Senhor Deus. Nós agradecemos, Senhor, do fundo do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir os caminhos e os passos, nos alegrando sempre no Senhor. O Senhor é o motivo de nossa adoração, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, queridos. E vamos estudar o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 15 ao versículo 18. Eu escolhi como tema crer em Jesus como fator primordial para obter a salvação. Crer em Jesus como fator primordial para obter a salvação. É primordial e fundamental até que as pessoas que queiram alcançar a salvação em Cristo Jesus, elas devem crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Quando falamos em crer em Jesus, não é acreditar, né? Eu acredito. Não estamos falando de acreditar, estamos falando de crer. Crer no sentido de confiar, crer no sentido de entrega, crer no sentido de depositar toda a sua vida e lançar-se ao Senhor Jesus, entregando a sua vida por completo, de forma total, sem reserva, sem nenhum tipo de restrição à soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero então compartilhar esse texto com vocês. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 18, assim está escrito: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bom, você percebeu aí na leitura que a palavra crer, ela aparece 5 vezes nesses 4 versículos, no versículo 15, 16, 17 e 18. Nesses versículos, então, aparecem 5 vezes a palavra crer. Eu preciso retomar o versículo 14, para você entender o contexto do versículo que nós conhecemos muito, ele é muito famoso, que é João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse talvez seja, junto com o Salmo 23, seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia.
em todos os lugares. Mas ele está dentro de um contexto. No versículo 14, eu expliquei no estudo anterior, vou retomar. No versículo 14, ele está falando acerca de Moisés, no Antigo Testamento, e Jesus faz então uma palavra a Nicodemos. Aqui nós estamos ainda no diálogo com Jesus e Nicodemos, no capítulo 3. Aí Jesus então vai dizer o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Essa referência que Jesus está citando para Nicodemos, ela está no livro de Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Fala das serpentes abrasadoras, né? O povo pecou, o povo cometeu idolatria, se afastou de Deus, e Deus então mandou serpentes abrasadoras para picar o povo, e o povo que era picado morria. Então Deus falou para Moisés pegar aquela serpente, construir, colocar numa haste e levantar aquela haste com aquela serpente. Todo mundo que olhasse para aquela imagem seria sarado daquela peste, né? E aí Jesus então diz, olha, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele estava fazendo uma referência ao madeiro, ele estava fazendo referência à cruz, que Jesus seria levantado na cruz. E todo aquele que olhasse para a cruz seria sarado, né, da enfermidade, que a enfermidade aqui é os pecados, né? Então, isso é muito importante quando nós falamos de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deve crer nessa morte de Jesus, nesse ato incondicional no madeiro, ali cravado na cruz do Calvário. Porque no livro de Números, quando Moisés apresentou a serpente da forma que Deus orientou e a levantou na haste, as pessoas que estavam ali feridas, né, daquela peste, daquelas picadas, elas deveriam olhar para aquela haste, para aquela serpente e crer que seriam salvas, que seriam saradas, ao olhar pela fé, crer pela fé. Então todos aqueles que tomavam essa atitude de olhar para a serpente naquela haste e crer pela fé, eram saradas, eram livres daquela peste. Contudo, que as pessoas, em um determinado momento, elas vieram a morrer, né, no decorrer da vida. Elas não viveram eternamente, apenas aqueles que seguiram as ordenanças do Senhor. Então, as pessoas seguiram. Nesse texto, quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a quem temos que depositar em plena confiança a nossa vida, quando nós olhamos para a cruz e nós cremos na sua morte substituta, nós cremos no ato de nos resgatar, de nos redimir de todo o pecado e remir os nossos pecados através da cruz, através do seu ato incondicional de amor, ali na cruz do Calvário. Ao crer pela fé, nós seremos salvos. Seremos libertos do pecado e salvos e teremos a vida eterna. Então, os versículos 15, 16, 17 e 18 falam de crer. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele não está condenado. Contudo, aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, crer em Jesus é primordial, é um fator primordial para obter a salvação. A salvação não é pelas obras, não é pelos nossos esforços. Nós, para obtermos a salvação, precisamos crer em Jesus. Não é acreditar, é crer. E crer é confiança, crer é entrega, crer é renúncia, crer é se lançar a Deus de forma total e completa na direção e na vontade de Deus, excluindo a minha vontade completamente em detrimento da vontade soberana de nosso Deus. Ok? E aí, então,
fica claro porque o apóstolo Paulo também, quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele também falou dessa questão de crer. Romanos capítulo 10, versículo 9 a versículo 10, ele diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então o apóstolo Paulo está colocando duas situações. Primeiro ele coloca, olha, com a boca você confessa. Confessa o quê? Os seus pecados. Confessa o estado pecaminoso do qual você é. E crer em seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isto é, ele foi levantado daquele madeiro, foi crucificado pelos nossos pecados, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu-se até o céu, está à destra de Deus intercedendo por nós. Quem crê em todo esse plano divino para salvar e resgatar o homem, será salvo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Se você confessar com a sua boca que Jesus ele é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10. Se pois com o coração crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha que Paulo ele está no mesmo caminho, na mesma linha de pensamento que o evangelista João, né? Jesus ele apresentou a Nicodemos essa necessidade de um dia ele ser levantado no madeiro, né? Jesus ele revelou claramente que quando isso acontecesse, a cada pessoa, da mesma forma que aquela serpente foi levantada no deserto e quem olhasse para ela seria curado, Jesus então deixa claro para Nicodemos: Nicodemos, da mesma forma, o Filho do Homem deve ser levantado no madeiro. E todo aquele que olhar, né, para a cruz, para a crucificação, para o crucificado que era Jesus, ele crendo em seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele é o Senhor, o Salvador, e confessar com a sua boca, ele será salvo. Isso me faz lembrar, se você tiver com o cantor cristão aí perto de você, você pode depois ler ou cantar aí com os seus familiares o cântico 195, Vida por um Olhar. Essa música ela retrata bem esse texto de João capítulo 3, verso 14. Terás vida em olhar para Jesus, o Salvador. Tá? Depois, com o tempo aí, você canta esse hino junto com os seus. É o cântico do cantor cristão 195, Vida por um Olhar. Pois bem, eu quero aqui então desses 4 versículos, versículo 15, 16, 17 e 18. Desses 4 versículos, nós encontramos algumas verdades acerca da salvação. A salvação para aquele que crer. Se você crer em Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. Pastor, eu já tomei essa decisão de crer, já o aceitei em meu coração, já o recebi, tenho o Espírito Santo habitando em mim e agora permaneça firme nessa crença, permaneça firme nessa convicção. Não permita que nada, absolutamente nada, venha tirar você deste caminho. Ainda que coloque para você, ainda que ofereça para você coisas tão atrativas, ainda assim você venha rejeitar todas elas. Porque nada pode ser comparado com a glória que um dia nos será revelada. Nada. Nem os melhores ouros, nem as maiores dificuldades não podem absolutamente ser comparadas com a glória que um dia nos será revelada. Então eu quero aqui compartilhar com vocês algumas verdades sobre a salvação, sobre crer em Jesus. Crer em Jesus como um fator primordial para obter a salvação.
A primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês está no versículo 15. Né? Versículo 15, quero que você abra aí, eu vou abrir aqui a minha Bíblia. João capítulo 3, verso 15. Olha o que ele está dizendo. A nossa primeira verdade acerca da salvação está aí, no versículo 15, que está assim escrito: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Pois bem, o que nós encontramos na primeira verdade com relação à salvação é o objetivo. Tome nota aí. A primeira verdade que nós encontramos acerca da salvação, de crer em Jesus e obter a salvação por meio de crer em Jesus, é o objetivo. Ao ser levantado no madeiro, Jesus tornou-se o alvo das atenções, com o objetivo de que olhássemos para ele e para o seu sacrifício em nosso lugar. Olha bem, esse era o objetivo. O versículo 14 diz que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deveria ser levantado no madeiro. Então, por que isso? Que agora todas as atenções estariam voltadas para Jesus. Não com questão de destaque, não com uma questão de status. Não era isso, porque morrer na cruz não era status social nenhum. E nem destaque, nem era ser famoso, nada. A pior morte para um prisioneiro, para alguém que praticava o mal naquela época no Império Romano, era morrer pela crucificação, pela morte de cruz. É terrível, né? Alguns estudos acerca de quanto a pessoa sofreria estando ali crucificado, dá para imaginar o quanto nosso Senhor Jesus sofreu. Mas o objetivo dele não era status, o objetivo dele não era destaque, de ser famoso, nada. As atenções estariam voltadas para a cruz, no sentido de que todos que olhassem para ela deveriam reconhecer o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Ele estava naquela condição, crucificado no madeiro, em nosso lugar. Então, quem olhasse para Jesus nessa condição e crendo neste sacrifício, no sentido, olha, ele está morrendo no meu lugar, a morte de Jesus trará vida para mim. Eu, a partir agora de Jesus, estarei vivo no Senhor. Assim como Jesus morreu, devo também morrer em Cristo. Assim como ele ressuscitou, iremos todos ressuscitar também. Isso é uma grande verdade. O objetivo, qual era o propósito desse levantar o madeiro com ele crucificado? Todos que olhassem para ele deveriam reconhecer o seu sacrifício em seus lugares. E nós, olhando também para a cruz, devemos reconhecer que aquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi em nosso lugar. E toda aquela pessoa que ao olhar, aquele que olhou na época e nós olhando agora, tenhamos todos vida eterna. A vida eterna está entrelaçada, intrínseca com a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz, quando o Senhor venceu a morte com a sua ressurreição, essa morte na cruz, ela me perdoou dos meus pecados, porque o seu sangue foi derramado naquele madeiro. E ela abriu, então, definitivamente, para todo que crer em Jesus, a vida eterna, a saber, a salvação em Cristo Jesus. Então, primeiro, a verdade que nós encontramos é o objetivo. Esse propósito do Senhor, de ser levantado no madeiro. Naquele momento, todos os olhares estavam para Jesus. Todas as pessoas que estavam ali estavam olhando para Jesus. No meio da multidão, tinha uns que estavam ali ridicularizando Jesus.
estavam ali tirando sarro de Jesus, dentro daquelas pessoas que estavam olhando. Tinha um outro grupo de fariseus e escribas, né, dizendo: vencemos, né, estamos livres agora dessa pessoa que tanto nos perturbou. Agora poderemos viver a nossa vida religiosa superficial sem ninguém nos confrontar. Poderemos continuar a nossa vida com uma ortodoxia morta sem ninguém dizer para nós que estávamos errados. Ninguém mais para dizer que somos sepulcros caiados, raça de víboras. Pronto, não temos mais ninguém. Esse era o grupo também que estava olhando para Jesus. Tinha o grupo dos executores, soldados romanos. Estavam ali para cumprir a tarefa que foi dada a eles. Sem nenhum apego por Jesus. Não são judeus, são romanos. Estavam ali para executá-lo. E tinha um outro grupo, o grupo que olhou para a cruz, como deveria olhar. Aos pés da cruz estava ali o próprio evangelista João. Nós vamos estudar isso mais à frente. Mas esse evangelista estava aos pés da cruz, a mãe de Jesus aos pés da cruz, algumas mulheres aos pés da cruz, e algumas pessoas olhavam para Jesus e tinham certeza de que teriam vida em Jesus, a vida eterna. É assim também na nossa sociedade. Muitos olham para a cruz de uma forma, outros olham de outra. Mas quantos conseguem captar a essência do ensinamento, da verdade que nós encontramos ao olhar para a cruz? Ao olhar para a cruz, eu tenho que me identificar como um pecador. Ao olhar para a cruz, eu tenho que me identificar que eu não poderia ser salvo por mim mesmo. Ao olhar para a cruz, eu preciso identificar que eu precisava e ainda preciso de um Salvador. Ao olhar para a cruz, eu identifico que só Jesus pôde fazer, ou poderia fazer, tamanha graça, tamanho favor sobre a minha vida. Jesus. Então eu creio. Mas isso, querido irmão, querida irmã, deve ter um impacto na nossa vida extraordinário. Porque quando eu paro para pensar que eu estaria nessa situação, aquela morte era minha, aquela cruz era minha, aquele sofrimento me pertencia, e Jesus tomou esse meu lugar, a minha postura, a minha atitude, o meu comportamento com relação a Jesus deve ser o mais belo possível, o mais fiel possível, o mais fidedigno possível, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Se tem alguém aí que está me assistindo, talvez você está na sua sala, talvez você está aí na cozinha, em algum lugar, talvez você esteja no carro, no ônibus, eu não sei onde você está agora. Não sei se você já parou para pensar nisso. Se não, eu convido você a pensar. Convido você a refletir. Quando você olhar para a cruz, pense nisso. O que seria se você estivesse lá? Como seria? Sofrer o que Jesus sofreu. A dor que o Senhor Jesus sentiu. A tortura que foi submetido. O julgamento, a condenação que foi subjugada a Ele, sendo Ele inocente. E Ele nos deu vida eterna. E eu quero dizer para você que ainda não professou a fé em Cristo Jesus. Se você crer no Senhor Jesus de todo o seu coração e o receber como o único suficiente Salvador da sua vida e confessar os seus pecados, você será salvo. Esta é a palavra de esperança que eu tenho para você. Uma segunda verdade que nós encontramos no texto
é a razão. A primeira verdade é o objetivo. O objetivo era que as pessoas pudessem olhar para ele e, crendo nessa cruz lá no madeiro, pudesse crer no seu nome e assim ser salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Agora nós vamos falar sobre a razão. Está aí no verso 16. Convido você a ler comigo. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, qual é a razão que fez com que Jesus morresse na cruz? A razão foi por causa do grande amor de Deus. Essa foi a razão. Não tenta explicar pelos seus próprios conhecimentos, seja eles acadêmicos, seja eles de vida até, mas a razão pelo qual o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário foi pelo grande amor de Deus. O grande amor de Deus foi a razão. O amor de Deus que ele dedicou a cada um de nós. Se você ainda não tinha esse conhecimento, eu quero dizer para você que Jesus dedicou este amor por você, por amor a você. Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, que este Filho que foi nos dado, ele também se deu a cada um de nós, para que nele tivéssemos a vida eterna. O Senhor Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho Jesus. Mas esse Filho Jesus, ele morreu também em obediência. Ele se deu por nós. Porque nós devemos entender esse versículo na sua profundidade. Deus nos deu o seu Filho, mas esse Filho, ele fez por obediência. Ele fez também por amor. Obediência ao Pai e amor a cada um de nós. Isso é, ele fez deliberadamente. Ninguém o obrigou. O Senhor Jesus não foi obrigado a nos amar, foi obrigado a morrer na cruz. Não. Ele fez por obediência ao Pai, porque ele ama o Pai. E também ama você. Então Deus nos deu o seu Filho e ele se deu por nós. Por amor. Eu confesso para vocês que eu experimento muitos amores, né? Tenho o amor da minha mãe, tenho o amor das minhas filhas, tenho o amor da minha esposa, tenho o amor dos irmãos, mas somando tudo, não dá para se comparar com o amor de Deus. Porque este amor foi demonstrado lá na cruz, onde os meus pecados estavam sobre os seus ombros. E ele tomou os meus pecados, carregou sobre si, os levou até o madeiro, como ovelha em silêncio, tomou sobre si os meus pecados, os cravou na cruz e os levou, para que eu pudesse ter a vida eterna nele. A razão pela qual Deus permitiu, deu o seu Filho, e o seu Filho se deu por nós, é pelo seu grande amor. Você não vai encontrar amor maior que esse. Você pode viajar o mundo, você pode conhecer milhões de pessoas, mas nada será possível encontrar ou fazer você encontrar um amor tão grande como o do nosso Deus. Ele te ama e ele planejou, ele elaborou esse plano divino para te resgatar, para te salvar. Creia no amor de Deus, creia no amor de Jesus, que ele se deu por você, se deu por mim. Uma terceira verdade que nós encontramos no texto, no versículo 17.
Acompanhe comigo o versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Então aqui é a terceira verdade acerca de crer em Jesus para obter a salvação. A terceira verdade, no versículo 17, retrata a missão de Jesus. Essa foi a missão. O objetivo era que todos olhassem para ele lá na cruz e, crendo no seu nome pela fé, seria salvo e receberia a vida eterna. A razão pelo qual ele fez isso foi o seu grande amor para conosco. E agora é a sua missão. Jesus não veio para condenar o mundo. O mundo já estava condenado. O mundo já estava debaixo da ira de Deus. Por muitas ocasiões, você vai lembrar do dilúvio. O mundo ali estava em dificuldade, corrupção, prostituição, imoralidade sexual. O mundo estava afundando nos seus pecados. Deus resgatou a família de Noé e todos os demais morreram naquele dilúvio. A ira de Deus veio sobre aquela sociedade da época. E agora estamos também aguardando a volta de Jesus para levar-nos para habitar com eles para todo sempre. Mas implica que também, neste momento, Deus, Senhor Jesus, no seu retorno, não será como um Salvador. Será como um juiz. Ele virá julgar as nações. Ele virá julgar os povos. Ele separará o joio do trigo, a ovelha do bode, o infiel do fiel. Agora ele virá como juiz. Como Salvador ele já veio há 2000 anos atrás. Então você tem a oportunidade de crer na missão de Jesus. Ele não veio te condenar. Ele veio para te salvar. Contudo, se você aguardar a sua volta sem tomar uma decisão com Cristo, você será julgado. E aí, eu não sei o que será das pessoas que serão julgadas pelo Senhor. O que a palavra me diz é que naquele dia, ele vai separar os que lhe pertencem dos que ele não conhece. Ele vai separar o joio do trigo, o bode da ovelha, o fiel do infiel. Será o momento que todos passarão na peneira. Então você tem tempo para se acertar com Deus, você tem tempo de confessar os seus pecados a Deus, você tem tempo de falar com Deus e entregar a sua vida a Ele. Amém? A missão de Jesus. Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvá-lo. Deus não é um soberano cruel e severo, desejoso de despejar a sua ira sobre a humanidade. Pelo contrário, Deus tem seu coração cheio de amor e ternura. Para os homens, ele pagou o preço máximo para poder salvá-los, entregando o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Uma quarta verdade e última que nós encontramos aqui no texto acerca de crer em Jesus como fator primordial para obter a salvação. A quarta verdade que nós encontramos é quem seriam os condenados. O texto vai dizer, versículo 17, Jesus vai dizer o seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que ele, ou este, foste salvo por meio dele. A pergunta é, quem serão os condenados? São aqueles que não creem em Jesus.
isto é, os que têm uma atitude contínua de incredulidade consistente diariamente. É aqueles que não crê na salvação, não crê que Jesus morreu pelos seus pecados, não crê que é um pecador, não crê que se não aceitar a Cristo não irá para o céu. Tem muitos que acreditam que sem crer em Jesus, sem confessar os seus pecados, sem entregar a sua vida a Ele, reinarão com Jesus, habitarão com o Senhor para todo sempre. Muitos acreditam nisso. Mas eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu pago as minhas contas, eu sou trabalhador, trabalhadora, faço as coisas direitinho, sou um bom cidadão, pago os meus impostos, não tenho problema com os vizinhos, não tenho problema com ninguém da família, vivo bem. Por que eu seria condenado? As pessoas se perguntam, por quê? Será que Deus é tão cruel e me deixaria longe, fora do seu reino, porque eu não aceitei como os evangélicos, os crentes que vão na igreja todo domingo? Só por isso? Porque quando as pessoas não fazem uma reflexão e não buscam saber a razão, a missão, o objetivo da morte de Jesus, acabam proferindo palavras ou frases como essas sem ter a consciência. Qual é a consciência? Nós fomos destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus por causa do pecado. A nossa carne, a nossa vontade é inclinada para fazer o mal. Uns podem praticar coisas mais acentuadas do que outros, mas todos estamos debaixo da ira de Deus, somos iguais uns aos outros. E para que isso seja resolvido, tem que ser com a cruz, com a crucificação de Jesus. Ele se tornou pecado por nós para que nós tornássemos nele justiça para Deus. O Senhor Jesus, com a sua morte lá na cruz do Calvário, nos retirou debaixo da ira de Deus e nos fez agora filhos adotivos, co-herdeiros da graça com ele. Então, se você ainda se pergunta, mas o Senhor não me permitiria ficar sem um reino, contanto que eu faço tudo o que eu faço. A Bíblia diz que se você não confessar com a sua boca e não crer com o seu coração no Senhor Jesus Cristo, você não será salvo. Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10. Você não será salvo. A salvação é para aquele que confessa. Confessa o quê? Eu sou pecador. Eu sou merecedor da ira. Eu sou merecedor da cruz, dessa morte. E creio que o Senhor Jesus Cristo, ao morrer no meu lugar, Ele me deu vida. Ele lavou e me purificou dos meus pecados. Ele me transportou da escravidão, das trevas, e nos trouxe para a maravilhosa luz, me transformando numa nova pessoa a cada dia, para ser semelhante ao seu caráter. Então, quem são os condenados? São o versículo 18, os que não creem em Jesus, verso 18. Quem não crê nele, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê no nome do Filho unigênito de Deus já está condenado. Então os condenados são as pessoas que não creem em Jesus, que levam a vida tendo atitudes de incredulidade,
consistente e consciente. Porque muitos reconhecem, já tem o conhecimento da palavra, já ouviu a mensagem da cruz, mas permanecem na sua vida contínua, diária, de incredulidade. Há tanto tempo que eu ouço falar sobre isso, nunca vi nenhuma diferença, enfim, há tantas maneiras de enxergar isso, mas certo é que naquele glorioso dia não tem escapatória. Uns serão colocados à direita e outros serão colocados à esquerda. Os que o Senhor Jesus colocar à direita, ele vai dizer: bendito filho, entra no gozo do teu Senhor. E os que estarão à esquerda, ele vai dizer: não os conheço, nunca os conheci. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir Jesus dizendo: bendito do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Porque é certo que nós um dia fecharemos os nossos olhos nessa terra. Uns por agora, outros mais à frente, outros alguns anos mais. Mas no dia que você, ou eu, ou todos nós, fecharmos os olhos, aqui nessa terra, ao abrirmos os olhos, nós estaremos com o Senhor, para todo sempre. E não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, e nem tristeza. É isso que eu quero ouvir lá no céu. Entra, meu filho, bendito do meu Pai. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu não quero estar à esquerda. Eu não quero ser identificado como um bode. Eu não quero ser apontado como um infiel. Eu não quero ser taxado como joio. Eu quero ser um trigo. Eu quero ser uma ovelha. Eu quero ser fiel a Deus e eu quero estar à direita quando o Senhor vir buscar. Ok? Creia no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Aquele que rejeitar a luz do mundo, o Verbo encarnado, o Senhor Jesus Cristo, estará condenado. Os que são condenados serão aqueles que não creem e não confessam que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. Para concluir esse estudo, diante dessa mensagem que você me ouviu, pode ser quem esteja me ouvindo já é crente, já é salvo em Cristo Jesus. E há outros que porventura não sejam. Nós devemos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Diante dessa mensagem clara que o Filho de Deus é o Salvador, você deve então avaliar. Faça uma avaliação. Peça ao Espírito Santo de Deus que sonde o seu coração, que possa te ajudar, auxiliar a responder algumas perguntas. Primeira delas, você é salvo? Faça uma avaliação, peça auxílio do Espírito Santo para te ajudar a responder essa pergunta. Você é salvo? Você será condenado quando o Senhor Jesus voltar? Você anda na luz de Jesus? Você pratica a verdade de Jesus? As suas obras têm sido feitas em Deus? E como você responde estas questões? Avalie. A minha convicção me diz que somente o Espírito Santo é capaz de nos ajudar.
Somente o Espírito Santo. Essa é a minha convicção. Porque Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz que quando a pessoa crê em Jesus e o recebe como seu único e suficiente Salvador, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Ele é selado com o Espírito da promessa. Então, quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo, crendo de todo o coração, você obteve a salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em você. E você então pode pedir ao Espírito Santo para sondar o seu coração e ajudar você a responder essas perguntas. Você é salvo? Você será condenado? Você anda na luz de Deus? Pratica a verdade de Jesus? Suas obras têm sido feitas em Deus? Como é que você responderia essas perguntas? Na minha convicção bíblica, minha convicção de fé, Efésios 1,13 me declara de que eu sou salvo, sou selado pelo Espírito Santo. E se eu sou selado pelo Espírito Santo, eu tenho condições de responder cada uma dessas perguntas. Por exemplo, Romanos 8, 13, 14 diz o seguinte: se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja bem, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, pelo versículo, você já entende que quando você é guiado, quando você é orientado pelo Espírito Santo, isso é evidência de que você é um filho de Deus. Que você é um salvo em Cristo Jesus. Que você obteve a salvação por crer no nome de Jesus. Você quer uma segunda evidência? O próprio texto de Romanos 8, agora no versículo 15 e versículo 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica ao seu espírito, ratifica, dizendo a você que você é um filho de Deus. Que você obteve a salvação por crer em Jesus. Aí você pode responder: sim, eu sou salvo, não serei condenado, eu ando na luz de Jesus, pratico a verdade de Jesus, as minhas obras têm sido realizadas em Deus. Eu respondo assim, com convicção. E uma outra terceira evidência que nós encontramos na conclusão é o próprio texto de Romanos 8, só que agora o versículo 1 e o versículo 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Fomos libertos da lei da morte e da lei do pecado. O Espírito de vida que o Senhor nos deu, a lei do Espírito de vida, me libertou da morte e me libertou do pecado. Então não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem crê no nome de Jesus como um fator primordial para a salvação, obtém a salvação. Você é filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, participante da graça, co-herdeiro das promessas de Deus em Cristo Jesus. Você pode declarar: eu sou salvo, não serei condenado, porque não há mais condenação em que estão em Cristo Jesus. Sou salvo porque eu confessei com a minha boca, eu acreditei, eu demonstrei crença no meu coração, e não serei condenado. Partindo de Jesus, a minha vida se tornou uma vida de verdade. As obras que tenho realizado são obras feitas em Jesus.
E aí você pode então declarar: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Se você já é salvo em Cristo Jesus, você deve fazer uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão dizendo: Senhor, muito obrigado. Graças eu te dou, porque através da sua morte eu tenho vida eterna. Eu não poderia pagar este preço e o Senhor pagou em meu lugar. Então você deve fazer uma oração de gratidão. Se você ainda não professou a fé em Jesus Cristo, se você ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor, mas sentiu que o Espírito Santo tem falado com você, não só hoje, ou outro dia, ou em um outro momento, você percebeu que alguma coisa Deus estava comunicando a você, é o momento então de você fazer a oração comigo, a oração de confissão, a oração de entrega, a oração de arrependimento dos seus pecados. E aí, em nome de Jesus, eu quero orar, rogar as bênçãos de Deus sobre sua vida, para que você tenha uma vida nova em Cristo Jesus. Então faça isso, neste momento. Se você é salvo em Cristo Jesus, oração de gratidão. Se você ainda não professou a fé, você vai repetir as mesmas palavras que eu vou orar agora. Tá bom? Você que é salvo, oração de gratidão. Você que ainda não professou a fé, você vai repetir essa oração que eu vou ajudar você a fazer agora. Ok? Vamos lá. Senhor Jesus, eu o recebo como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o enviado do Pai, que tomou aquela cruz em meu lugar, para me libertar dos meus pecados, para salvar a minha vida da condenação. E agora, Senhor, por amor do teu nome, eu posso declarar, no nome de Jesus, que eu sou salvo pela fé no teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Eu o recebo agora, no meu coração, crendo com toda a inteireza de coração, pela fé em ti. Eu agradeço e creio no teu perdão e na tua misericórdia. No nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém, querido? Se você é uma dessas pessoas que tomou a decisão agora, você depois pode colocar aí nos comentários, deixar um contato, alguma forma, para que eu possa falar com você. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, a sua família, e um beijo e um cheiro no seu coração. Até domingo.